Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é um domingo onde se comemora o Dia das Mães, né? Então, meu parabéns para as mães que de uma forma ou outra têm contribuído para o crescimento desse nosso país chamado Brasil. Então, a cada mãe deste Brasil, a minha homenagem e o meu sincero amor para com vocês. E muito obrigado pela existência de vocês e pelo fruto que vocês reproduziram, que são a juventude que hoje está, neste mundo, contribuindo também para o crescimento dele. Mas o meu motivo hoje é para falar sobre o que aconteceu na sexta-feira ali na MF Virgílio, Foi feito um documentário naquele dia, sexta-feira passada, sobre o racismo, E eu fui convidado para falar algo a respeito do racismo, E de uma hora para outra, eu, sem saber o que dizer, aceitei ir assim mesmo e acabei indo. Só que quando eu estava dando a entrevista, para o documentário, eu falei algumas coisas erradas, Eu disse na reportagem que Martin Luther King, ele tinha levado no dia da sua posse, os dois carcereiros para, assistir a sua posse, Quando na realidade isso não é correto, porque quem fez isso, foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando ele esteve preso naquela prisão, super baixa, porque a altura dele era um pouco, acima, e aquele cárcere, ele era um local de estatura baixa e ele tinha que praticamente ficar agachado naquele local, preso, E ele tinha dois carcereiros que lhe auxiliavam. E quando ele teve a sua liberdade, que ele voltou a assumir o poder no seu país, no dia da sua posse, ele levou esses dois carcereiros para assistir a sua posse. E no dia da entrevista, eu disse que foi Martin Luther King, que não tem nada a ver, porque Martin Luther King, ele era um pastor, batista, um líder positivo pelos direitos civis dos negros norte-americanos. No século passado, é um dos melhores exemplos de fé e aplicada ao enfrentamento a solução dos problemas sociais daquela época. Foi isso que Martin Luther King fazia na época dele, A luta pelos direitos civis dos negros. E no dia da entrevista eu fiz uma mistura, ou seja, eu falei algo errado. Eu disse que Martin Luther King tinha levado os dois carcereiros para o dia da sua posse, quando na realidade foi o Nelson Mandela que fez isso, que no dia da sua posse ele levou os seus dois carcereiros para assistir a sua posse, Então eu quero pedir desculpa, espero que o pessoal que fez a gravação deste documentário possa até retirar essa parte, Eu creio que eles vão reeditar e com certeza vão tirar essa parte, mas desde já eu quero pedir minhas desculpas, pelo fato ocorrido, por eu ter misturado os dois personagens, o Martin Luther King com o Nelson Mandela, e o Nelson Mandela tinha o seu idealismo e o Martin Luther King tinha outro, e na realidade os dois trabalhavam no mesmo objetivo, Fazer com que a raça negra, o povo negro, vinham ser reconhecidos e aceito igualmente como os brancos, Hoje em dia
ainda temos esta resistência. Nós sabemos que a raça negra, por mais que nós tentamos fazer com que isso não aconteça, por mais que nós tentamos fazer com que os negros, como eu, como você, que é de raça negra, temos direitos iguais, mas encontramos barreira quando temos que enfrentar políticas praticadas por homens que não têm a mentalidade de liberdade, para com todas as pessoas, e inclusive para com as pessoas negras. Então, minhas desculpas pelo erro que eu cometi naquele dia, tá? E logo estarei fazendo uma live a respeito de outro assunto para que vocês possam refletir. Muito obrigado e até mais.